culto. Semana que vem é o dia da libertação. E na última semana nós vamos estar ministrando especificamente sobre as finanças. Então, Josué 24, verso 15, onde Josué é o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Aleluia. Eu quero celebrar muito o milagre, porque eu vi a voz da irmã na sexta-feira. Ela estava com a voz muito ruim há muito tempo já, e a voz dela estava limpa hoje, completamente. Porque o Senhor liberou a voz dela para adorar. Quem estava aprendendo era o inimigo. Quantas vezes você fica lidando com um demônio com remédio? Ele ri da sua cara. Quando você lida com um demônio com remédio, ele até gosta. Ele gosta porque você dá um remedinho para ele. E você não tem coragem de enfrentar ele no mundo espiritual. Mas ela ouviu o livro da autoridade 3 vezes. A autoridade do crente. E ela aí tomou a autoridade, mandou ele soltar e ele tem que obedecer. Então, o que Deus quer não é uma igreja farmacêutica. Deus quer uma igreja de autoridade. Deus quer uma igreja de autoridade. Uma igreja que não sabe lidar com psicólogo e coaching, sabe lidar com o poder do Espírito Santo e a autoridade de Deus na nossa vida. As pessoas ficam dizendo que essa igreja é uma igreja de libertação. A igreja que se preza é a igreja de libertação. Toda igreja tem que ser de libertação. Se não é de libertação, é de quê? De prisão? A igreja é suposto ser de libertação. A igreja tem que treinar os crentes para mandar os demônios embora. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá. Nós só temos que ensinar os crentes a resistir. Eu não fiz nada, eu só ensinei a irmã como fazer, só isso. Pois é, largou o remédio. O demoninho ficou chupando o dedo, porque não tomou mais remédio. Teve que ir embora, ainda recebeu uma ordem para ir embora. Assim como é na saúde, é nas finanças, assim é no casamento, e assim é em outras áreas, tá? Então, Josué 24, 15. Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, disse Josué, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quem quer profetizar essa palavra em 2024? Eu não tive. Vamos preparar primeiro. Prepara, irmão, prepara. Quando você vai falar um negócio sério, tem que preparar. Prepara o Espírito. O Espírito de Deus está dizendo: tem homem que foi embora que vai voltar para casa. Tem casamento que está quebrado que Deus vai consertar. Porque alguém vai entrar no mundo espiritual e dizer para os demônios: solta aí, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos. Prepara aí para você poder dar um brado. Não é você falar uma palavrinha para encher o culto, é para você dizer no mundo espiritual. Eu nem estou interessado muito em ouvir sua voz, eu quero que o diabo ouça a sua voz. Você precisa entrar no Espírito agora e dizer para o diabo: você vai ter que soltar a minha família. Você vai ter que soltar. Você não pode ficar chorando, esperando Deus fazer um milagre. Você tem que dar ordem a quem roubou o milagre, quem roubou o casamento, quem roubou isso, quem roubou aquilo. Deixa eu dizer, Deus restaura casamento. Recebemos uma irmã lá em Marlboro, há 1 ano e pouco atrás. Não tem nem 1 ano que ela entrou na igreja. Nunca vi o marido dela, porque eles se separaram. Domingo ele estava no culto. Passou a mensagem para mim: pastor, a gente pode voltar? Você pode orar por nós? Eu falei: mas o que você acha que a sua mulher estava fazendo aqui? O que você acha que ela estava fazendo aqui esse tempo todo? Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus faz uma obra em você, Ele vai fazer uma obra no outro. Você se prepara aí, porque nós vamos dizer no mundo espiritual. Você não vai dizer para mim ouvir, eu não estou querendo ouvir nada aqui, eu não vim ouvir nada. Você vai dizer no mundo espiritual: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou lá, 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E uma vez mais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela graça do Senhor, uma vez mais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora ora pela família agora, nesse momento. Pai, te apresentamos a família. O maior presente que o Senhor nos deu na terra foi a família. E nós dedicamos a família ao Senhor. Os filhos, o casamento, os pais, os avós, os primos. Senhor, nós dedicamos agora a família. Nós dizemos a Satanás: solta a família em 2024.
porque nós viemos batalhar pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro casamentos consertados, eu declaro casamentos curados, eu declaro situações resolvidas, eu declaro situações legais resolvidas, eu declaro filhos voltando para casa, eu declaro pessoas desviadas se reconciliando, eu declaro perdão na família, eu declaro no poder do sangue de Jesus. Jesus conserta a família em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Como a gente já está começando um pouco tarde, eu preciso andar rápido aqui. Primeira coisa que eu quero dizer: Satanás não quer permitir a família servir ao Senhor. Então abra comigo, por favor, alguns textos da Bíblia. Êxodo, capítulo 10. Eu gostaria que você olhasse como Moisés lutou com Faraó para deixar o povo servir a Deus, tá? Em Êxodo capítulo 10, no versículo 8, tá? Êxodo 10, 8. Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. Deixa eu dizer uma coisa para você: o crente, Deus não manda eu chamar uma pessoa para conversar por acaso. Eu não saio procurando gente para conversar. Eu não saio. Eu já fui esse pastor que ficava inventando coisa. Não invento mais. Eu fico quietinho no meu lugar e as coisas estão acontecendo. Deus não mandou fazer nada, eu não faço nada. E tem gente que reclama comigo: por que você não fez? Por que você não veio? Por quê? Porque Deus não mandou, por isso. Mas quando o Espírito Santo fala comigo assim: vai lá e chama fulano, eu sei que ele vai fazer uma obra. E sabe o que é? Eu coloquei ela diante do Faraó, foi só isso. Eu falei: pega o teu Faraó, dá uma ordem para ele. Nesse versículo está dizendo que Moisés e Arão foram trazidos diante de Faraó. Deus quer você diante do seu Faraó. Mas os crentes ainda estão em Midian, fugindo de Faraó. Pastor, eu não mexo com Faraó. Pastor, eu não sou de Faraó. Eu não lido com libertação, pastor. Então você é crente ou você é o quê? Crente é libertador. Eu queria fazer uma pergunta. Eu quero fazer, a propósito. Eu sou muito irônico às vezes, mas eu quero fazer. Crente que não é libertador é o quê? O que quer dizer? Crente que não é libertador, ele é o quê? Se ele não liberta, ele faz o quê? Bom, ele não liberta, é isso que ele faz, ele não liberta. Existe crente que não liberta? Well. Mas Moisés foi trazido a Faraó, por quê? Você é suposto ter uma palavra para Faraó. Veja só o versículo 8 de novo. Moisés e Arão foram trazidos diante de Faraó, e ele lhes disse, Faraó disse: ide, servi ao Senhor. Mas só Faraó tinha uma pergunta: mas quem vai? Por que Faraó está interessado sobre quem vai? O diabo está perguntando para mim e para você: ah é? Você virou crente? Quem que você acha que vai servir a Deus na sua família? Quem? Vai eu, meus filhos. Você está enganado, vai nada. Nem você, eu não vou deixar você servir direito. Quanto mais seu marido, seus filhos, não vou deixar. Você está pensando o quê? Faraó está perguntando: quem na sua família vai servir o Senhor? Quem você pensa que vai servir? Moisés vira para Faraó e fala assim: havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossos rebanhos e nosso gado. Havemos de ir porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Moisés não deixou nada de fora. Quando você conversa com Satanás no mundo espiritual, as palavras têm que ser exatas. Você está determinando uma profecia espiritual, você está determinando o que vai ser. Meu marido vai ser solto, meu filho vai ser curado, você vai soltar isso, você vai soltar aquilo. Você tem que imaginar você diante de Faraó. Você tem que parar de ficar tão caladinho diante de Faraó. Faraó zombando de você e dizer: você está pensando o quê? Que vai servir a Deus? Está pensando o quê aqui? E Deus está pensando o quê? Você vai soltar, e solta isso, e solta aquilo. Você foi trazido diante de Faraó para falar alguma coisa.
Você acha que o ano de 24 está aqui por acaso? Deus abriu essa porta para você entrar e falar com os inimigos. E hoje é a terça-feira de você aprender a falar com o faraó. E Moisés falou: vai meus filhos, vai as filhas, vai os velhos, vai os jovens, vai os rebanhos e vai o gado. Aí Faraó respondeu assim: Faraó é até bonzinho, olha só. Seja o Senhor convosco, se eu deixar ir a vós e os pequeninos, se eu deixar. Você está achando que eu vou deixar suas crianças aí servir? Você está brincando comigo? Eu sou Faraó. Olha, porque há mal diante de vós. Não será assim. Faraó está dizendo: agora ide vós os homens e servi ao Senhor, porque é isso que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Vai os homens, deixa as mulheres, deixa os filhos, deixa os rebanhos, deixa as crianças, deixa os velhos, deixa os jovens. Não é assim que muitos crentes estão servindo a Deus hoje? Vai nas igrejas americanas e pergunta onde estão os filhos, onde estão os jovens. Perdeu na faculdade, perdeu não sei aonde. Aqui não, todo mundo vai servir a Deus. Todo mundo vai. Só que se você não fizer igual a irmã Lela, se você não se posicionar, parar de dar remédio, para de ir no Walgreens pro diabo, para de ajudar ele, para de ir no CVS. Você tem que chegar pro diabo e falar assim: você fica no canto, eu não vou te dar remédio nenhum mais, morre aí, morre sem remédio. E sai da minha vida. Porque você tem que dar uma ordem para Faraó. Agora, olha para o versículo 24 do mesmo capítulo. No versículo 24: mandou Faraó chamar Moisés de novo. E ele falou assim: ide, servi ao Senhor. Olha só, somente fiquem os rebanhos e o gado, tá bom? Se vocês deixar o rebanho e o gado, vocês vão levar as crianças. Há uma negociação tentando acontecer aqui. Não pense que o diabo não negocia com os crentes, porque ele negocia. O interessante não é o diabo querer fazer negócio com a gente, é os crentes aceitar o negócio. É isso que me deixa. Porque os crentes aceitam a proposta do diabo. Ele faz uma proposta espiritual e eles aceitam. Deixa as crianças aí, se vocês deixar o gado e os rebanhos. Sabe o que o diabo está fazendo? Vai ser crente com o bolso furado, porque eu não vou permitir você ter finanças para servir o Senhor. Não vou segurar os rebanhos, vou segurar as finanças. Estou falando com muita gente que está aqui agora, gente que quer servir a Deus, gente que está servindo a Deus, mas que não tem dinheiro, que o diabo prendeu, amarrou, e você não falou para ele: solta os rebanhos, solta o gado, solta, porque eu não vou servir a Deus só com meu pai, minha mãe, meus filhos, é com meu dinheiro também, então solta as minhas finanças. Incrível que Moisés falou a seguinte palavra para Faraó no versículo 25. Disse, porém, Moisés: tu tem que nos dar nas mãos os sacrifícios e os holocaustos, para que podemos fazer sacrifícios e ofertas ao nosso Deus. E Moisés fala assim no verso 26, o que muito crente tem que falar para o diabo e não falou: o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque é dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Você não pode aceitar servir a Deus quebrado. Alguém diz comigo, por favor: hoje não é o dia de pregar sobre finanças. Eu vou ter muito prazer de pregar sobre finanças daqui a 2 semanas. Mas eu queria que você falasse assim, mediante o que você vai falar, não é porque o pastor está te pedindo para falar, é porque essas palavras estão dentro do pacto que Deus tem com você. E a palavra que toda que o Espírito Santo me falar para você falar, é uma profecia no mundo espiritual, é uma determinação no mundo espiritual. Se prepara para falar o que você vai falar agora, porque isso está incluído no pacto do Senhor. E a palavra é a seguinte: você tem que ter essa consciência de que não é suposto faltar nada. Então fala comigo assim, no mundo espiritual, fala para você, fala para o diabo, fala para o mundo inteiro, fala para você saber: não é suposto faltar nada. Fala isso. Quem você é? Servo de Deus, sirva ao Senhor. Está faltando alguma coisa? Está faltando. Não é suposto faltar. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é suposto faltar nada. Hoje a gente está falando sobre família, mas o que o Espírito Santo falou comigo só nessa introdução da mensagem, tem mais 5 pontos que eu não sei se eu vou pregar, é que
As finanças fazem parte da família. Do tipo assim, não existe família sem finanças. Right? O jovem está namorando a irmã e ele quer casar. Como é que ele faz isso sem finanças? Como é que ele faz isso se Deus não abrir a porta do trabalho? Tá? O irmão quer servir a Deus no ministério, mas ele tem que trabalhar 3 trabalhos. Como é que serve na igreja? O diabo amarra os crentes. O que o faraó fazia com o povo de Israel? Mandava fazer tijolos sem palha, sem ajudar, para eles ficarem altas horas da madrugada trabalhando. Não é isso que o faraó faz hoje com o povo? Tem crente que está na mão do faraó e não sabe. Você está na mão do faraó, ele te prende no trabalho. Ele faz tudo para as coisas dar errado, para você terminar o trabalho no domingo. Por quê? Não, pastor, tem que terminar no domingo. Mas quem te fez terminar no domingo? Porque o diabo amarrou as coisas. Ele falou que você vai terminar no domingo, porque eu não posso que você vá para a igreja. Eu não posso deixar que você tenha tempo para servir o Senhor. Então, as finanças, elas fazem parte da família. Por isso que Moisés falou assim, família não é só os velhos que vão conosco, não é só os pais, não é só as filhas, não é só os filhos, não é só os jovens, é o gado e os rebanhos. Tudo vai conosco, nenhuma unha ficará. Alguém levanta uma das mãos nesse momento e diz assim, nenhuma unha ficará. Toda a minha família, incluindo as minhas finanças, eu santifico ao Senhor. Em 2024, servirei ao Senhor com toda a minha casa. Alguém abre a boca nesse momento, porque há um anjo de finanças nesse lugar. Há um anjo de finanças abrindo portas agora. Alguém abre a boca nesse lugar e fala: Deus, eu quebro a barreira. Deus, eu quebro a barreira no mundo espiritual. Deus, eu mando o faraó soltar. Deus, eu recebo a provisão financeira para te servir largamente em 2024, sem faltar nada, porque tu és o Deus da minha provisão. Não é suposto faltar nada na vida do crente. Não é suposto, eu invoco o Jeová Jireh, eu proclamo o Jeová Jireh, o Deus que cuida da família, o Deus que proveu o casamento e deu a casa para morar, o Deus que deu o carro para andar, o Deus que deu o trabalho, o Deus que dá o cheque toda semana, o Deus que traz os clientes. Eu celebro o Jeová Jireh, eu declaro: nada faltará. Há um anjo de finanças hoje à noite nesse lugar. Há um anjo de finanças nesse lugar, abrindo portas. O faraó tem que soltar a família, e a família inclui as nossas finanças. A igreja ainda não entendeu essa revelação, que não deve faltar nada. Eu queria que você botasse a mão no coração, um minutinho. Fala assim: Senhor, me dá a revelação de que não deve faltar nada. Deixa a mão aí, peço o anjo do Senhor. Traz uma revelação, Senhor, para o crente. Porque no pacto que o crente fez com o Senhor, já está embutido todas as finanças. Senhor, finanças não é algo para pedir além. Finanças não é algo a mais. Finanças já vem no pacto da salvação. Finanças está incluído no pacto do Senhor conosco. Senhor, eu celebro a tua provisão na vida de cada crente. Mas alguém diz: Senhor, me perdoa e perdoa a minha família pelo aquilo que está bloqueando as finanças. Senhor, tira os pecados na área das finanças, tira os pecados de mesquinhez, de roubo do dízimo, disso e daquilo que impede o Senhor de me abençoar, porque está incluído no pacto. É suposto eu ter com abundância, é suposto a minha família viver bem, porque é para a família, as finanças são para a família. É com as finanças que a família serve ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Quando a gente está falando da salvação da família, e é esse o primeiro ponto que eu estou falando, essas orações nossas têm que incluir arrependimento e confissão pelos pecados familiares. Mais uma vez, você que está buscando uma bênção, saiba que a vida está amarrada hoje, não só por causa de hoje, não só por causa dos pecados de hoje, mas a questão familiar, os pecados familiares. Irmãos, nós somos pastores, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve as histórias. Vocês não têm ideia, irmão, das maldades que o povo pratica. Eu estou falando de avô, bisavô, trisavô, gente que já morreu, que foi para o túmulo. Irmão, é o tanto de morte, assassinato, é traição, é prostituição, é roubo, é prejuízo.
Irmão, é todo tipo de pecado que você possa imaginar que os nossos parentes, os nossos familiares cometeram antes de nós, sem falar o tanto que eles gostavam de chamar os demônios para ajudar eles. Os pactos que faziam com o diabo, as ofertas que fizeram no catolicismo, as novenas, o tanto de vela que acenderam, o tanto de missa que fizeram, o tanto de idolatria que praticaram, sem falar das oferendas que fizeram aos demônios. Irmão, não é à toa que a sua vida está presa, não é à toa que hoje você está tentando viver um casamento e não tem, tentando viver finanças e não tem, está tudo preso. Fala comigo assim, está tudo preso atrás de mim. Então faz assim, por favor, crente, ó, olha para trás, olha para trás. Mãe, pai, avô, bisavô, tio, olha para a vida deles. Você vai ver as coisas lá, você vai ver as raízes lá. Se você não lida com essas coisas, o diabo tem o direito de ficar prendendo hoje. Hoje não é dia de pregar sobre a herança familiar, mas eu tenho que falar sobre isso rapidinho. Então, eu vou falar da minha preferida, que é a da escada. Alguns já ouviram isso, né? Você mora numa casa que a cozinha é embaixo e os quartos são em cima. Quando você vai subir a escada, você não pode subir, porque tem um leite derramado no pé da escada. E aí você vai lá e limpa aquele leite. Quando você volta, o leite está lá de novo. Você vai, lava de novo aquele lugar, e você não entende que quando você volta, o leite está lá de novo. E você continua lavando e o leite está lá de novo. E você não entende por que aquele leite nunca sai dali. Bom, o problema é que o leite não foi derramado no pé da escada, ele foi derramado no topo da escada. E ele está pingando de degrau em degrau até chegar onde você está. Alguém diz comigo, eu estou aqui. Você está em 2024 e o leite está derramado aqui. E você tenta limpar aqui, porque você é crente, você ora e pede perdão e tenta limpar aqui. Mas você nunca lembra de limpar lá onde foi derramado. E aí ele continua escorrendo e chegando até aqui. E isso não resolve o problema. Os crentes têm que aprender a olhar para trás. Você conhece seu pai? Não precisa falar para mim não, você conhece ele. E aquele avôzinho? E aquela vovó? Você sabe o que ela fez. Você não sabe se houve rumores. E o bisavô que já morreu que você não sabe. E as coisas que você nunca vai saber, que foi para o túmulo. E você não sabe por que sua vida está presa. Família não se libera só hoje. Família se libera nas gerações passadas. Família vem de lá. Se você quer liberar o casamento hoje, quer liberar a sua vida hoje, você tem que desatar lá atrás. Você tem que pedir, Jesus, me volta nos degraus dessa escada. Jesus me leva no lugar onde o problema começou e me faz desatar o problema lá. Alguém fala comigo assim, o sangue de Jesus tem poder retroativo. Ele resolve o problema lá atrás. Lá atrás. Você fala, Jesus, volta comigo lá. Jesus volta comigo lá. E Jesus volta lá e resolve o problema. Família não se libera só hoje. Só para dar um versículo só. Só um. Levítico 26. Terceiro livro da Bíblia, vai rapidinho. Levítico 26. Aleluia. Levítico 26, vai rapidinho. 26. Ó, eu só vou pregar até a hora que o Espírito Santo falar, tá? Eu não vou terminar a mensagem. Na hora que ele mandar eu parar, eu paro. Tá bom? Tem uma mensagem grande ali, mas versículo 39. Levítico 26, 39. Presta atenção que a palavra de Deus diz, ela diz assim: os que de vocês ficarem da destruição, veja só, os que sobrarem da destruição, ok? Definharão. Isso não é coisa boa não, viu? Definhar não é coisa boa não. Definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos. Mas não é só isso não, como também pela iniquidade de seus pais. Então presta atenção, o que está acontecendo conosco não é só por causa dos nossos pecados. Está aqui, ó, Bíblia. Definharão pela sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Eu sei que das igrejas de onde a gente veio, e eu vim de lá também, nunca ensinaram a gente a confessar. Mas você lê a Bíblia, está na Bíblia. Eu não estou lendo jornal, não estou lendo New York Times aqui, estou lendo Bíblia. Agora lê o verso 40. Então como? Então, quando você quiser resolver o problema.
Então, quando você quiser resolver o problema. Então, quando quiser resolver o problema, faz o quê? Confessa a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Quem já fez isso? Quem está indo diante de Deus falando, Senhor, meu pai era um ladrão, jogava roubo, roubava todo mundo, Senhor, era um prostituto. Meu avô, Senhor, tinha filho com tudo que tem mulher naquela cidade. Senhor, perdoa aquele prostituto, por isso que hoje eu não tenho casamento. Já fez isso? E os derramamentos de sangue? E os abortos que as mulheres não publicam? O que você acha que é um aborto, se não um derramamento de sangue? Então, é preciso liberar a família lá atrás. Deixa eu ir em frente, amém? Eu quero ir para Josué 24:15. O texto que eu li, Josué é um homem que está determinado a servir a Deus com toda a sua casa. E a primeira palavra que Josué fala em Josué 24:15 é: escolhei, pois, a quem servais. É interessante como o ser humano, as pessoas continuam tendo opções para quem servir. Escolham a quem servais. As pessoas continuam escolhendo. Um escolhe o benzedor, outra escolhe a mulher que lê a mão, outro escolhe o psyche que lê não sei o quê. As pessoas continuam escolhendo. E a palavra de Deus é quem está dizendo: escolham. Vocês vão comer do fruto das suas escolhas. Eu fiz vocês com livre-arbítrio. Então, escolham a quem vocês querem servir. Ei, quando fala de família, Deus está falando das escolhas que a família fez. As escolhas que a família está fazendo. Quais são as escolhas? E aqui eu falo mais uma vez: se você é filho daquele pai, daquela mãe, vai lá, arrepende pelas escolhas que eles fizeram, porque eu gostaria que os nossos pais tivessem feito as melhores escolhas, mas infelizmente eles não fizeram as melhores escolhas. Você fez uma boa escolha de estar servindo o Senhor, você está na casa do Senhor, mas lembra das escolhas dos seus pais. E Josué apresentou 3 escolhas. Ele falou assim: vocês têm três opções. Ou vocês servem os deuses dos vossos pais, e aqui está a primeira opção. A primeira opção é continuar na religiosidade dos pais, seguir o que os pais fizeram. Aquela ignorância, aquela benzeção, aquela idolatria, aquele acender de vela, aquele botar ferradura na porta, aquele negócio de ir na cartomante, aquele negócio de não sei o quê. Aonde você está indo? Onde seus pais foram? É uma opção sua. Escolham a quem servais. Se aos deuses que os vossos pais serviram. Josué está apontando só o passado aqui. Veja que a palavra de Deus, ela não ignora a geração anterior. A palavra de Deus não ignora as escolhas que foram feitas antes de nós. Alguém diz comigo: eu sou o produto das escolhas feitas antes de mim. Te pergunto, qual de nós pode escapar? A minha avó, a mãe da minha mãe, Dona Suzana, já falecida. Ela era feiticeira no Vale do Amanhecer, em Brasília. Quando eu conheci a minha avó, eu tinha mais de 15 anos. Porque ela abandonou minha mãe quando criança. Quando ela apareceu na vida da minha mãe tinha 37 anos. 2 sustos. Primeiro, ela aparecer. Segundo, aparecer como essa pessoa que foi morar dentro da nossa casa e era uma feiticeira. E ela morreu servindo o diabo. Agora olha para mim. Vocês estão olhando para o neto da Dona Suzana. Sabe o que ele faz? Ele vai diante de Deus. Já tem anos que eu faço isso. Eu vou diante de Deus e falo assim: Senhor, eu vim aqui no seu tribunal. Sabe quem está aqui? O neto da Dona Suzana. Eu vim aqui quebrar todos os pactos que ela fez. Eu vim aqui cancelar todo o ministério dela ao diabo, porque hoje eu sirvo ao Senhor. Eu apago com o sangue de Jesus toda a obra que ela fez para Satanás. Eu cancelo todas as alianças que ela fez. Eu desfaço, eu estou desamarrando lá atrás. Alguém fala comigo: família se desamarra no passado. Josué falou: vocês vão servir o Deus de vossos pais. Ou a segunda opção: ou o Deus dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Ou agora Josué trouxe para cá. Já não é os deuses dos seus pais, é os deuses que vocês estão vendo hoje. Irmãos, nós somos cercados de deuses hoje.
E aí as pessoas estão fazendo escolhas, continuam fazendo escolhas. Tá bom, nossos pais fizeram escolhas erradas, mas quais as que nós estamos fazendo? E as pessoas podem escolher todo tipo de Deus. Um dos deuses mais perigosos é o eu. Eu sirvo a mim mesmo, eu sirvo Deus que é o eu. Aí Josué fala da terceira opção. Tem os deuses dos vossos pais e os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 3 opções, alguém fala comigo, 3 opções. A pergunta é, onde você está? Em relação à família, em 2024, onde você está? Porque a decisão de Josué é, servirei ao Senhor. E aí o que está acontecendo? O líder da casa resolveu servir a Deus. Deixa eu dizer para você, quando o líder da casa começa a servir a Deus, os filhos vão servir a Deus também, porque a casa começa pela cabeça. Os filhos precisam ver os pais orando e lendo a Bíblia. Eu quero perguntar se os filhos veem essa imagem dentro de casa. Os filhos veem o pai orando. Eu tenho essa imagem do meu pai. Hoje é dia de falar de família. Eu me lembro correndo dentro de casa como criança com meus irmãos. Era 5 lá em casa. Imagina a gritaria de 5 crianças dentro de casa. 6, 3 meninos e 3 meninas. E minha mãe fala, menino, cala a boca. Por quê? Seu pai está orando. Seu pai está lendo a Bíblia. Qual é a imagem que eu tenho dele? Era um homem lendo a Bíblia. Qual a imagem que seu filho vai ter de você? Seu filho vê você orando. Sua filha vê você orando. Entendeu? Porque essa imagem é porque o pai, o dono da família, decidiu servir o Senhor. Então os costumes dele, os programas que o pai assiste na televisão. Eu assisto muita televisão, como eu falei. Eu não pratico esporte. Eu não faço outra coisa. Eu não jogo futebol. Eu só vejo filme. Agora você acha ou não que os meus filhos observam os programas que eu vejo? Você acha ou não que eles veem que programas o pastor assiste? Você acha que eles veem ou não? Você acha que eles passam pela frente da televisão e não se importam com o que eu estou assistindo? Ou eles sabem do que eu estou assistindo ou não? E você? Que programas você assiste? Você acha que seus filhos não sabem? Se os pais querem que os filhos sirvam ao Senhor, você lembra, eu não sei se você lembra daqueles pais lá no Brasil, que mandavam os filhos para a igreja, mas eles não iam. Fala, menino, vai para a igreja. E o senhor, pai? Não, está na hora da novela. Vou ver a novela das 8. Que era bem 8 horas. Jornal Nacional, novela das 8. E o pai mandava os filhos para a igreja, mas ele ficava onde? Na novela. Não é mandar os filhos para a igreja, é ir para a igreja. O que você faz nos domingos, que é o dia do Senhor? Quando você pega o domingo e faz dele alguma coisa, você está ensinando para os seus filhos o que fazer do domingo. O que você sempre faz no dia do Senhor? Eu estou falando de família. Quando o líder da casa serve a Deus, os filhos começam a entrar. Agora deixa eu falar uma palavra aqui, para terminar esse ponto, é que Deus só precisa de uma pessoa na família para ele entrar na família. Quem dá graças a Deus por isso? Deus salvou a mim e a você, porque Ele precisava de um Deus precisa de um representante da família. É através desse que Deus entra. Se esse tomou a decisão, eu servirei ao Senhor. Deus já entrou na família. Alguém lê comigo Tiago 5, verso 16, e fica perto do Apocalipse, o final da Bíblia. Quem tiver dificuldade de achar, não vou esperar muito, mas eu vou ler o versículo para você. Mas Tiago 5,16, se você anotar isso em algum lugar, é um versículo que vale a pena você anotar. Sabe por quê? O verso diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E não é nem para ser perdoado, não, interessante, para serdes curados. Aí o verso termina dizendo assim: a oração de 3 pessoas tem muito efeito na família. Não, você tem que juntar os primos, juntar o vovô, a vovó e a mãe. Se eles não quiserem orar, não vai adiantar, porque aí não teve jeito. É isso que a Bíblia está dizendo? Quantos de nós pensa que precisa reunir a família toda, convencer todo mundo a orar para Deus poder abençoar a família? Não precisa. Deus precisa de um.
Presta atenção que está dizendo aí, a oração de um pode muito em seus efeitos. É interessante que quando Abraão estava lá e Abraão falou, se eu tivesse 50 na cidade, o Senhor libera a cidade, salva a cidade por causa de 50, falou, libero, você sabe que chegou até 10, como é que Deus pega 10 pessoas só e salva uma cidade inteira por causa de 10? Porque Deus não precisa que a cidade inteira se arrependa, Ele precisa de 10 somente para livrar uma cidade. Sabe o que o 10 representa? Representa a igreja. Se a igreja se arrepender, Deus salva o mundo. Agora, na família, Deus precisa de você. A pergunta é, você está sendo um intercessor na família? Você está sendo uma pessoa que vai diante de Deus e confessa os pecados da família? Esse é o trabalho do intercessor. A oração de um, eu estava cansado uma vez, de tanto confessar pecado da minha família, e aí eu descobri que uns primos meus, lá do Nordeste, assim, eu já tinha feito pesquisa, descoberto um monte de pecado da minha família, né? Dos meus pais, dos meus avós e tal. Aí eu já tinha orado por tantos pecados, aí descobri mais esse, aí fiquei chateado, falei, Senhor, tanta gente para pecar e só um para confessar, sabe como? Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu não preciso que ele se arrependa, eu só preciso de você, eu só preciso de um. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Alguém levanta uma das mãos, por favor. Feche os olhos e fala assim, faz de mim, Senhor, a porta na minha família. Faz-me um intercessor que confessa os pecados dos antepassados, que comparece perante o Senhor pela iniquidade da família, para a salvação e para a cura. Alguém ora com suas próprias palavras e me capacita, abre o meu coração, dá-me essa visão de que eu fui chamado para interceder, eu fui chamado na minha família, tu contas comigo, tu não precisas que todos eles se arrependam, tu precisas que um se arrependa, e eu sou essa pessoa. Fala para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Louvado seja. Quero só mencionar, se você quiser anotar, Ezequiel 22:30 tem a mesma ideia de Tiago 5:16. Ezequiel 22:30. Vale a pena se checar. Na minha Bíblia está marcado. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei dentre eles 5 homens, para que levantasse o muro. Vai? Não, 3 homens. Não, tem que ser 2 para confirmar. Como é que é? Busquei quantos homens? Gente, presta atenção no que Deus está falando. Busquei entre eles um homem que se pusesse na brecha, para que eu não destruísse a cidade. Calma, fala assim, Deus é bom. Se tiver um, Ele livra todo mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Alguém está entendendo que se Deus salvou só você, a tua família está debaixo de proteção, a tua família está debaixo de bênção, a tua família está debaixo de vitória, porque Deus salvou você e Deus precisa de um. Por isso que a irmã falou, o sonho que Deus deu para ela, você entrou aqui para ter um treinamento, então veste a roupa que eu vou te treinar. Deus só precisa de um. Se Deus treinar um, Ele faz a obra na família. Ezequiel 22:30, eu busquei um homem que levantasse o muro de proteção espiritual, que se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não destruísse essa terra. Deus só precisa de um. Quero mencionar de passagem Atos 16:31. Hoje é a noite de celebrar esse texto, hoje é a noite de proclamar esse texto. O que diz Atos 16:31? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a Camarabachoucaramahai. Come on, igreja, crê no Senhor Jesus. Mas esse crer, irmão, é quando um crê, mas crê de verdade. Não é crer, vai um culto e falta 3. Não é crer desse jeito que o povo crê hoje, não. É crer de verdade, irmão. Crê e o Senhor salvará tu e a tua casa. Deus só precisa de um que se converta de verdade. O problema é que o pessoal se converte 33%. Já carrega a Bíblia, já toma ceia, mas tem 70% para converter ainda.
E aí demora 25 anos para converter mais 15%. É devagar demais a conversão do povo, irmão. É devagar. É devagar. Aleluia. Carregou a Bíblia, para de converter, não sei porquê. Entrou para o grupo de louvor, para de orar, para de converter. É incrível. Tem que converter total. Crer de verdade, crer completamente, ter uma libertação completa. E é por isso que eu tenho que falar o próximo ponto, e eu estou tentando ser rápido, mas o próximo ponto é importante. Ele fala assim: quando a nossa família não se converte por causa de nós. Infelizmente. É triste quando o crente não foi trabalhado por Deus, sabe por quê? Ele impede o membro da família que não é crente vir para o Senhor, por causa do testemunho. Às vezes o que vem na igreja tem mais problema do que o que não vem. A língua é maior, a raiva é maior, a impaciência é maior, o lidar com o dinheiro é mais bagunçado do que o outro. Irmão, a gente é crente para Deus mudar a gente. Quem acredita nisso? Deus tem que curar as finanças, tem que curar o nosso jeito de criar filho, tem que criar o nosso jeito de dormir, criar o nosso jeito de comer. Deus tem que transformar a nossa vida. Quando o não crente, o não convertido que vive conosco, ele vê a mudança em nós, ele se converte com a maior pregação que existe, que é o nosso testemunho. Mas o que eles estão acostumados a falar? Para ser crente desse jeito? Eu não preciso. Eu concordo com eles. Eu concordo com eles. Que para ser crente desse jeito, porque não foi esse jeito que Jesus falou. Não foi esse jeito que Jesus falou para ser crente. Canta na igreja, mas chega em casa, xinga que só misericórdia. Jejuma, jejuma, mas se o marido pedir uma coisa, ele vai enfrentar uma cobra. Mas a cobra é crente, batizada. Ô irmão, estou falando sério ou não estou? Me dá uma tristeza esse quadro que eu vou falar agora. Quando a irmã que está dentro daquela van, com aquele monte de mulher, que não é crente, mas ela é crente, falando mal da igreja, para a colega, no meio daquele monte de mulher não crente dentro da van, indo limpar a casa. Não levanta a mão quem já viu essa cena. Irmão, os crentes têm que se converter, irmão. Porque os crentes não se convertem, o mundo não se converte. Então é quando a nossa vida impede o não crente de se converter. Irmão, eu como pastor, a gente já teve que... Sabe aquela irmã que o marido não vem na igreja? Não, por isso que estou falando com você não, estou falando com alguém que não está aqui, tá bom? E aí o homem nunca vem na igreja porque você nunca conhece ele, você conhece a irmã, né? Mas a irmã é uma benção na igreja, né? Ela está há 20 anos ali, mas você nunca vê ele. Você sempre pergunta para ele: pastor, meu marido não quer, não, ele não quer nada não. Só que você nunca ouviu o marido, você não sabe o lado dele. O dia que você conhece o marido, você descobre que não era tão assim como a irmã falava. O marido era um pouco diferente do que a irmã falava o tempo todo. Na verdade, a dificuldade lá não era ele, a dificuldade era ela. Irmão, eu estou falando de coisa que a gente tem que ver, sabe? O fato da gente carregar a Bíblia e cantar, quer dizer que Jesus transformou a vida da gente. E aí a gente impede o não crente de se converter. Eu quero ler o Salmo 51, o versículo 12 e o 13. É hora de orar por vocês. É hora de terminar a mensagem, porque é hora de orar. Então, Salmo 51, o verso 12. Uma das coisas que eu gosto de Davi é a oração do Mi. Salmo 51 é um dos maiores exemplos da oração do Mi. A oração do Mi é: salva-me, limpa-me, cura-me, restaura-me, transforma-me. Ele não está orando por ninguém, porque ele sabe que se Deus transformar a vida dele, Deus vai transformar de quem está do lado. Então os crentes precisam parar de fazer um pouco a oração para o outro e fazer a oração do Mi. E aí,
eu queria desafiar você, porque eu contei e anotei na minha Bíblia, está aqui, ó, riscadinho aqui, ó. Quantas vezes aparece o mi no Salmo 51? 27 vezes. Só no Salmo 51. Cura-me, restaura-me, o meu pecado, a minha situação. E aí quando chega no versículo 12, Davi fala: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi continua pedindo a obra nele. E aí o resultado está no versículo 13. Então, o que significa então? Então é aquela palavra que está falando o que vem depois. Então, ensinarei aos transgressores, e eles se converterão a ti. Quando Deus faz a obra em mim, Ele está liberado para fazer a obra nos outros. Quer o membro da família salvo? Ora mais por você. Cura mais a língua, cura mais a impaciência, cura mais o seu jeito de lidar com dinheiro, cura mais. Irmão, tem crente que é gastador, não tem mais o que gastar, gasta o que não tem. O outro fica olhando desesperado: como que essa criatura consegue gastar tanto? Porque não tem controle. Mas é o crente. Estão entendendo? Então essas coisas precisam mudar em nós, para que a gente não impeça a conversão daquele membro da família que precisa ser curado por Deus, tá? Eu quero proclamar as palavras de 1 Coríntios 7, versículo 14, onde o apóstolo Paulo fala assim, que a mulher crente santifica o marido não crente. Presta atenção o poder que o crente tem na família. 1 Coríntios 7, a mulher crente santifica o marido não crente. Isso não é para ir buscar um não crente para santificar ele, não, é porque já estava casada quando se converteu. É isso que eu quis dizer. Os irmãos às vezes entendem errado a Bíblia, entende? E o mesmo verso diz que o marido crente santifica a mulher não crente. É suposto que o cristão passa uma coisa boa para o outro. É suposto que a gente é a pessoa mais agradável, a pessoa que perdoa mais rápido, a pessoa que é mais amorosa, a pessoa que é mais paciente, a pessoa que está mais disposta, a pessoa que quebra a maldade com a bondade do coração. É suposto que há graça suficiente em nós para a gente ter um bom testemunho na vida do outro. Porque essa é uma palavra que se cumpre. A mulher crente santifica. Se ela santifica o marido, imagina os filhos. Imagina o que está debaixo da vida dela. Eu quero terminar, e eu estou realmente querendo terminar, já tem tempo. Mas eu quero que você consagre na oração que nós vamos fazer os relacionamentos da família, consagrar o casamento. Tem gente que não ora pelo casamento. Você precisa cuidar do relacionamento número 1 da família, não é os filhos, tem gente enganado. Por isso nós vamos fazer a escola de pais. Nós já chamamos aqui 2 preletoras. A pastora Geralda é uma doutora em psicologia, ela é uma doutora nessa área, ela vai trazer uma palavra de Deus aqui nesse lugar, e a pastora Elaine vai ministrar também. Nós temos outros preletores que vão ministrar aqui, não é o pastor Daniel, não vai ministrar nada nessa escola, vai ser algo que nós vamos vir aprender como criar os filhos, porque o casamento tem que vir em primeiro lugar. Alguém fala comigo, o casamento em primeiro lugar. Você sabe que os filhos vão embora e vai ficar só vocês dois. E como é que vai ficar? Você precisa cuidar desse relacionamento primeiro. Os cônjuges têm a responsabilidade de cuidar um do outro. Não faz sentido os pais cuidarem só dos filhos e não cuidar um do outro, tá? Agora, os filhos, eles precisam ser reconhecidos como pessoas diferentes umas das outras. A gente tem que parar de comparar um filho com outro. Nenhum ser humano é igual. Os pais precisam mandar embora o demônio da comparação. Você não pode ficar. A pior coisa que você faz com um ser humano é comparar ele com outro. Não levanta a mão quem passou isso em casa, que é uma coisa que é errado, é um pecado. Você não pode ficar comparando as pessoas. Agora eu quero terminar falando o seguinte: qual a atmosfera da sua casa? Como é a atmosfera na sua família? Em 2024, como é que vai ser? Que programas se vê lá? Que palavras se ouvem? Que conversas existem nos membros da família? Qual o tom com que a família conversa? Eu queria perguntar: o Espírito Santo gosta de almoçar com vocês? O Espírito Santo gosta de ver filme com vocês? O Espírito Santo não pode ver filme com vocês? O Espírito Santo pode dormir no quarto? Como é que é? O Espírito Santo fica à vontade lá? Qual é a atmosfera da casa? Eu quero perguntar, para terminar: tem algum momento em que essa família invoca a Deus juntos?
Tem algum momento em que essa família faz uma oração juntos? Tem algum momento em que essa família louva a Deus juntos, se reúne para celebrar a Deus? Tem algum momento que essa família faz um culto em casa? A família existe para adorar a Deus junto. A família precisa ter um momento de dedicação da família ao Senhor. Nessa noite é o dia de dedicar a família no ano ao Senhor. A última pergunta da minha mensagem é: algum momento você faz limpeza na casa durante o ano? Você faz a rededicação da sua casa, o espaço geográfico onde você mora? Você manda os demônios sair de lá de vez em quando? Eu queria que você soubesse que pelo menos uma vez por semana a gente tira o lixo da nossa casa. É ou não é verdade? O lixeiro passa uma vez. Por que a gente tira lixo toda semana? Porque a gente traz coisas novas para dentro de casa toda semana. Toda vez que você chega com as compras, junto com as compras vem um monte de papel que você tem que jogar fora, vem um monte de embalagem que tem que jogar fora. Então, toda coisa nova que a gente traz tem lixo que tem que se jogar fora. Eu queria perguntar se você joga o lixo espiritual que a família gera. A família gera lixo espiritual, brigas, discórdia, momentos de mágoa, momentos de desentendimento, momentos de isso e daquilo. Você para pelo menos uma vez no ano para limpar a casa, pedir perdão a Deus pelas palavras, pelas coisas. Eu estou falando de família hoje. Como consagrar nossa casa ao Senhor? Fizemos um vídeo para você limpar a casa, fazer uma santa ceia em sua casa, purificar a sua casa, pedir perdão pela atmosfera ruim, fazer uma atmosfera onde o Espírito Santo se sinta à vontade. Você pode ficar de pé, por favor, e pode vir aqui para o altar para a gente começar a orar pela família nessa noite, por gentileza. Hoje nós queremos consagrar a nossa família ao Senhor. Nós vamos colocar a nossa família no altar. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o casamento no altar. Nós queremos pedir para Deus que cure o nosso casamento. Nós queremos perdoar o nosso cônjuge. Eu queria sugerir a alguém chegar em casa, talvez, conversar com o cônjuge. Começar o ano diferente, pedir perdão. Enquanto a Estela canta essa música, eu quero que nós entreguemos a família ao Senhor. Se você quiser abrir suas mãos e dedicar sua família ao Senhor e dizer: Deus, quero te agradecer porque eu tenho uma família. Eu tenho meus pais, minha mãe, meus parentes, mas eu quero te entregar, Senhor, meu casamento, meus filhos. Pastora, vem cá, por favor. Alguém traz uma água para mim, por gentileza? Ofereça a família ao Senhor nessa noite. Fala para Ele assim: em 2024, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Fala assim: Senhor, eu te dedico a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vai, com tuas palavras aí, vai, dedica aí com as tuas palavras. Com tuas palavras, com tuas palavras, com tuas palavras, diz para o Senhor. Minha casa será. Com tuas palavras, dedica ao Senhor. Com tuas palavras. Eu quero declarar que a sua casa vai ser uma casa de bênção em 2024. Uma casa da presença do Espírito de Deus. Não haverá deuses estranhos lá, mas haverá a presença do Espírito de Deus.
Eu quero declarar que o sangue de Jesus vai estar purificando ali as portas. O Espírito de Deus está purificando os quartos da sua casa, a cozinha, a sala, as portas. Você precisa chegar em sua casa e abençoar aquela casa. Declara a Deus em 2024, a atmosfera desse lugar do Senhor purifica a atmosfera da minha casa. Peça perdão pelos pecados cometidos naquela casa. As palavras, as brigas, as confusões, as coisas. Limpe aquela casa, irmão. Fala para Deus, cura o meu casamento, Senhor. Todas as coisas que aconteceram esse ano ou até aqui, que foram tristes para nós. Minha casa será conhecida como um lugar de milagre e oração. Fala a Deus que você vai fazer um culto doméstico na sua casa, vai levantar a atmosfera da adoração na sua casa. Fala para Jesus, Senhor, minha casa é tua, e eu vou ser o intercessor da minha família, eu vou ser aquele e aquela que vai entrar, Senhor, para pedir perdão pelos pecados da família. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar, nunca mais sair. Pois a casa que um dia te conceber nunca mais saberá viver sem ti. Eu abençoo a tua casa com saúde. Eu abençoo a tua casa com finanças prósperas. Eu abençoo a tua casa com relacionamentos curados. Eu abençoo a tua casa, os teus filhos que andarão na presença, não se desviarão da casa do Senhor. Eu abençoo os relacionamentos na tua casa com os teus parentes, os parentes da tua esposa, os parentes do teu marido. Sejam curados pelo Senhor. Uma casa de bênção. Deus está ministrando em nossa casa agora, como um lugar de milagres e oração. Senhor, nós te dedicamos a casa todos os dias desse ano, todos os meses desse ano. Jesus, vem entrar em nossas casas da Betesda, Senhor. Senhor, em 2024, ser o morador das nossas casas. Santificamos a nossa casa ao Senhor. Os programas da televisão, os programas do computador. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Yes. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar, sem nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Eu abençoo teu casamento, irmão. Eu abençoo teus filhos essa noite. Eu abençoo teu trabalho, teu negócio. Eu abençoo tuas finanças essa noite. Eu declaro que tu serás fiel ao Senhor em 2024. Eu declaro salvação nos membros da família que não são salvos. Eu declaro em nome de Jesus que o anjo de salvação vai entrar na tua casa e trazer aquela pessoa que não se converteu ao Senhor ainda. Seus tios, suas tias, seus avós, suas avós, seus primos, seus sobrinhos sejam alcançados pela tua oração, pelo teu arrependimento, pela tua confissão. Obrigado por curar nossa família, em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado seja. Alguém fala para mim assim: Satanás não vai segurar nada. Eu queria orar pelas finanças especificamente agora. Vocês estão com as mãos erguidas. Eu vou abençoar o trabalho mais uma vez. Todo o trabalho de 2024 que as suas mãos fizerem. Fala assim: Senhor, eu te dedico o trabalho das minhas mãos, na minha empresa, onde eu tocar, seja um trabalho excelente, sem reclamação, com gratidão. Agora, se alguém quer renovar com o Senhor seu pacto nos dízimos, quem não fez pacto com o Senhor de entregar os dízimos, essa é uma oportunidade. Lógico que eu não quero forçar você a fazer isso, mas olha, você quer finanças, não quer? Você não quer que Deus prospere a empresa? Você tem que ser fiel ao Senhor. Então você tem que dizer para Deus: olha, eu não vou roubar os teus dízimos, eu não vou tomar o que é teu, eu quero reconhecer que o dízimo, a 10ª parte, pertence ao Senhor. E Senhor, eu vou confiar em Ti, porque é confiando em Ti que eu vou viver bem com os 90%, porque o Senhor é o dono de tudo. Eu só estou te devolvendo 10%, o Senhor é dono dos 100%. Mas obrigado por me confiar 90%, e eu te devolvo só 10%. Senhor, eu abençoo os dizimistas da Tua casa, mas eu abençoo aqueles que não viram a fé, não tiveram a fé ainda, Senhor, para serem fiéis nas finanças. Porque as portas estão fechadas, porque o inimigo fica clamando por causa do roubo dos dízimos, Senhor. Eu peço agora que o Senhor dê fé, dá fé aos teus filhos, dá fidelidade. O ano está começando, ainda dá para ajeitar as coisas, ainda dá para consertar as coisas, ainda dá para entrar o ano com o pé correto, com as formas corretas. Eu abençoo, Deus, a igreja do Senhor. Agora, eu quero parar aqui para fazer a última oração, que é a oração do perdão. Deus nunca vai abençoar a família se não houver perdão na família. Se não houver perdão entre os parentes, entre filho e pai, entre pai e mãe, entre filho que não foi criado pelo pai, entre marido e esposa, tem que haver perdão, tem que haver perdão. O perdão é pela graça. Alguém diz comigo: Senhor, me dá graça. A graça do perdão. Então eu quero declarar que o sangue de Jesus está na sua mão para você perdoar. Se alguém lembrou de alguém agora, comece a aplicar o sangue, dizer: eu perdoo no sangue, eu perdoo no sangue, eu libero no sangue de Deus. O anjo do Senhor está anotando essas orações. Você está liberando aquela pessoa: eu perdoo no sangue. Alguém te traiu, alguém que fez algo mal com você, alguém da família que roubou, alguém que fez algo que você perdoa, libera, porque sem perdão não há prosperidade na família, sem perdão não há cura. Mas eu proclamo que o perdão está quebrando as barreiras agora, pelo poder do sangue. Nós perdoamos no sangue, não é na nossa força. Nós temos o sangue para perdoar. Eu declaro a pureza do Senhor agora, nos relacionamentos, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar pela restauração de casamentos destruídos. Eu quero orar pela restauração por pessoas que estão sós, solteiras, pessoas que estão separadas, pessoas que o inimigo destruiu, mas Deus quer reconstruir. Lembra? Os problemas estão lá atrás.